mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. Hoje nós vamos falar da mais nova heresia do Rômulo Marasquim, um vídeo que ele jogou esses dias e nós vamos comentar. E por incrível que pareça, tem vídeos do Thiago Lima confirmando essa heresia. Antes eu gostaria que você se inscrevesse e ativasse o sininho de notificação para que o YouTube possa avisar quando chegar vídeo novo no canal para você. Também gostaria que você nos ajudasse dando aquele like e compartilhasse, porque o que você vai aprender aqui vai mudar a sua vida. Afinal, temos sido bombardeados no YouTube por heresias. Heresias é uma palavra grega que nada mais significa que opção ou escolha. Então, veja esse vídeo até o final e faça a escolha certa. E sem demora, segue aí o vídeo. Quando o Messias foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não ficou pedra sobre pedra. Acabou-se. Foi o sinal que o Criador deu para a expansão do reino, que era a pregação do Evangelho, do verdadeiro e genuíno Evangelho, aos quatro cantos da terra. E o que o próprio Cristo quis nos ensinar. Pois Cristo, desde aquela época, ele veio batendo de frente com o sistema religioso local que existia naquela época. Você viu aí o Rômulo Marasquim falando, acabou-se, segundo a lógica dele. Não haverá pedra sobre pedra, então acabou-se. Mas como você está vendo aí na tela do seu aparelho, aí a igreja de Aqba. Essa igreja foi construída entre 33 e 70 depois de Cristo. Ela é numa caverna e como você está lendo aí no seu aparelho, há bancos de pedra, escadas, reservatório de água e local para as pessoas que dirigiam o culto. E segundo você está lendo aí, era separado o local onde eles ficavam do local de culto. E a igreja de São Jorge foi construída bem antes de 325, como supõe os desigrejados que os primeiros templos cristãos foram construídos quando? Foram construídos com o catolicismo. Entre 325 e 381 começaram os primeiros templos. E também a Bíblia, ela trabalha com o ônus da prova. Não tem que ter escrito para fazer templos, tem que estar escrito para não fazer templos. Como diz, por exemplo, Jeremias 3,16. Onde Deus diz claramente que ele não quer que faça réplica da arca. Ele deixa específico, ele deixa claro. Ele não deixa em dúvida. Então tem que haver uma ordem específica de Jesus ou dos apóstolos dizendo, não façam templos. Só que no Antigo Testamento já se trabalhava com a ideia de se congregar em volta do tabernáculo e depois congregava no templo de Salomão. Deus instituiu as festas e a Bíblia diz que era santa convocação. Você não ia se queria, você era convocado. E era um ambiente alegre, de alegria. A Bíblia, ela também diz em Marcos 16,15, como o Rômulo Marasquim disse, que agora é época de expansão, nisso eu concordo com ele, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Contudo, os desigrejados nunca vieram aqui em casa. Já veio Testemunha de Jeová, a igreja diversas vezes, nunca veio um desigrejado. Aliás, nem existe desigrejado na Bíblia. Esse movimento, ele não cumpre nem o ID de Jesus. Surgiu uns 15 anos, nunca vieram aqui na porta de casa. E, como você viu aí Thiago Lima dizendo, que Jesus veio bater de frente com o sistema religioso da época, que era sistema judaico. Como se Jesus, a maioria das coisas que Jesus pregou é lei. O sermão da montanha é basicamente a lei. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e assim continua sendo. Inclusive Jesus pregou essa lei, valorizou essa lei, e essa lei está vigente até os dias de hoje. O não matarás, não roubarás e não adulterarás. E explicando rapidamente sobre não ficará pedra sobre pedra, que o Rômulo Marasquim diz, nada mais é do que um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento que dizia que
Jesus viria antes da destruição do templo. Este foi destruído em 70 depois de Cristo, provando que Jesus é o Messias e ele já veio. E vamos ver agora o que o Thiago Lima acha desta mesma lei que Jesus amou, pregou e aplicou e vale até os dias de hoje. Segue o vídeo. Sério, é um Deus de vingança, é um Deus que precisa de um tabernáculo ou um templo físico, é um Deus que precisa de dinheiro, é um Deus que não trabalha com amor, e sim com ódio. Eu vou fazer com que vocês entendam, depois eu vou fazer um vídeo totalmente explicativo sobre Jabulon, que é Javé, o anjo Javé, aquele que se encontrou com Moisés na sarça ardente e passou várias instruções ao povo hebreu enquanto eles estavam no deserto. Perceba lá, leia novamente em Gênesis, em Êxodo, que não era o próprio Criador, e sim um anjo, ok? Anjo que fez coisas e passou coisas a Moisés, meio que incoerentes às verdadeiras coisas do Criador. Um anjo que pedia sacrifícios de animais, um anjo que pedia a construção de um local físico, e um anjo, assim como Salomão, declarou ali para todos, um anjo que vivia nas trevas. Ok? Esse é um deles. É traduzida de duas formas. A primeira do termo eclésia, que significa os chamados para fora. Nós já vamos chegar nesse ponto. E o segundo, da forma orolial, que é o corpo de Cristo. Ou seja, uma pessoa ou um grupo de pessoas juntas, pode ser longe ou separadas. E aí eles chamam aqueles que não frequentam templos de desigrejados. E dizem que os tais, os desigrejados, são os rebeldes. Estão em rebeldia contra o Criador. Como? Se não tem nenhuma ordem para frequentar templo e denominação. Tem ordem para você congregar, se possível. Congregar, se possível? Vamos ver a maneira que está escrito na Bíblia. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso é um baita de um acréscimo, hein, senhor Rômulo Marasquim? Se possível, onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia fala para não deixar de congregar e ponto. Inclusive, não existe essa coisa de junto ou separado, como você viu aí o Thiago Lima dizer, não, nós podemos estar juntos ou separados, e o Rômulo Marasquim também falou, não tem isso. Mateus 18, a partir do versículo 17, diz assim, ó, e se ele não os atender, dize-os à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera o gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado do céu. Em verdade também vos digo que se dois entre vós na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu ali estou no meio deles. Então não tem essa de junto ou separado, é junto. Congregação é junto. Essa é a maneira bíblica. Inclusive, quando o irmão estava errado, aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, se ele não ouvia a igreja, que é 2 ou 3, é acima de 2 pessoas, ele era considerado publicano e gentil. E aí Jesus ainda fala, o que é desligado na terra é desligado no céu, e o que é ligado na terra é ligado no céu. Ou seja, desliga o cara é bode, então tira o cara de lado. É assim que a Bíblia diz, não existe isso de junto ou separado. O Salmo 133 é claro, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. É assim que diz a palavra de Deus. Então, não tem essa, não existe essa teoria, essa possibilidade que ele colocou. Congregar é junto. E, inclusive, em Romanos capítulo 12, e o versículo 5, olha o que diz Romanos capítulo 12 e o versículo 5. Vamos ler aqui para não ficar nenhuma dúvida. Diz assim, olha, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, nós todos formamos um só corpo, mas o corpo ele tem vários membros. Então eu sou um membro, você é outro membro, você é outro membro, e assim se forma o corpo de Cristo. Essa é a maneira bíblica, é a maneira correta. E segue mais um vídeo. Agora eu vou corrigir aqui este termo também.
desigrejado. Não existe desigrejado algum, porque o termo desigrejado foi dado erroneamente como uma espécie de difamação e calúnia a quem não frequenta denominação, templos de pedra religiosa. E segundo você viu ele falando aí, não existe o termo, a expressão desigrejado. Templo de pedra existe na Bíblia? Eu também nunca vi. Aí, segundo ele, desigrejado seria um termo que nós usamos para humilhá-los. Não, isso aí é para não chamar de bode, para não chamar de rebelde, para não chamar de caído, chama desviado da fé, ou de congregação, chama de desigrejado. Porém, em Atos capítulo 15 e o versículo 24 diz assim, olha, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras e transtornado a vossa alma. Atos 15 é o concílio de Jerusalém, ou seja, eles estavam pregando algo que os apóstolos não autorizaram, não foi um mandamento dos apóstolos pregar aquilo. Então, o Rômulo Marasquim, o Thiago Lima, eles acham que porque o Rômulo acha que porque ele foi da presbiteriana, ou o Thiago Lima acha porque ele foi da Assembleia ou católico, ele pode sair e ficar pregando algo que não tem respaldo bíblico. Não pode, Deus não autoriza, eles estão por conta. Aliás, olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, ou seja, não distorcendo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Pois é isso que essas pessoas são rebeldes e não tem nada a ver com as coisas de Deus. E por último, para nós encerrarmos aqui com chave de ouro, olha o que diz em Provérbios 21:16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então esse povo aí que está seguindo esses camaradas, vocês me perdoem, vocês estão mortos espiritualmente, mas ainda é tempo de você fazer a sua escolha, a escolha certa. Eu apelo para isso. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida